com o cadáver da filha nas costas por ordens de funcionários do Hospital Abel Jafar, no distrito de Marraquene. Indignada, a mulher critica a atitude do pessoal da saúde e conta que a filha pode ter morrido devido à demora no atendimento. O silêncio tornou-se companheiro de quem perdeu o filho primogênito em situação pouco clara. Tristeza e dor são os sentimentos que ainda prevalecem no seio da família Macura, desde o dia que Flora Taibo Macura foi-se para sempre. Tudo começou na última sexta-feira, quando a menor de 7 anos teve problemas respiratórios. E porque era tarde e o hospital mais próximo fica distante, a solução foi de lá ir na manhã de sábado. E assim foi. O pai da menina Flora lembra-se das últimas palavras da filha. Levamos aquela criança 4 horas para no hospital. Consegui com ela andar. Ela não nicou a criança. Começamos a andar perto do hospital. Então a minha mulher disse que você volta lá e ir cuidar daquele que está lá em casa. Eu disse que, como? Disse que, então perguntei ao bebê. Filho, disse que papá, eu disse que pá. Você vai com a mamãe lá no hospital, eu vou cuidar daquele ali. Disse que tá bom, papá. Depois de 1 hora a caminhar de casa até o hospital Abel Jafar, a mãe da menor diz que a demora no atendimento pode ter contribuído para a morte da filha. O hospital Jafar vai atender. O que deixa a família Macura mais descontente é que depois de declarado o óbito, a mãe foi obrigada a regressar a casa com o cadáver. Mama aku no kombela xikombelo xa xikulu kombela ku ni vundratela n'wana ni ta khoma ndlela ni muka kumula vela a va na makondsonxi ya ku beka n'wana xa mina ni ku yi ti ta kulela luwaka kwanga ni boya naye. Elina Chauveni caminhou cerca de 1 hora de regresso a casa com a filha morta nas costas. Entretanto, a dor era grande e ao cruzar com alguns conhecidos, desmaiou. Ayo banana nga windija utesanga ya disubira ubitiwa swa ku lwi hayi munhu wa munene a munhu wa ku hata ku yangula a munhu wa kusukela a Jafari para la kwala xibedhleni papa hi mpfuka wukulu ni n'wana wa ku tiwa swa ku lwi a nge hi munhu a nga hata pfuka ni angula. Gordo Macura diz ter ficado chocado quando soube que a filha havia perdido a vida e que a esposa estava desmaiada na rua. Como eu disse que é isso aí. Então eu comecei a correr, a cair. Encontrei no meio da estrada. Então já encontrei a minha mulher está deitada, a criança também está deitada, cobriram com capulana. Comecei também a chorar, então eles ali, aquela população que estava ali começou a mobilizar. Você fica lá bem. Fica lá bem. Eu disse que eu não estou a aguentar. A vizinhança condena o procedimento do pessoal afeto ao hospital Abel Jafar. Ela perdeu a vida, eu fiquei admirada. Eu disse, eu de madrugada estava com ela. Aquilo ali não se faz. Não pode deixar e dar uma mãe a uma criança que está morta. Ir para casa, é muito chato. A Ordem dos Médicos de Moçambique diz que é eticamente errado o procedimento tomado pelos responsáveis do hospital. Estamos a tratar de uma criança que estava viva, grave, na unidade sanitária. Era da responsabilidade da unidade sanitária exatamente declarar o óbito, infelizmente faleceu, por causa da gravidade da doença, e transladar o corpo para a morgue. Isto era a responsabilidade da morte do hospital. Outra situação é a criança a caminho do hospital perde a vida. Aí já não é da responsabilidade da unidade sanitária, é da família, portanto, transladar o corpo para a morte. A questão, estão a imaginar uma mãe carregar o... Não, aí eticamente está errado, não restam dúvidas.
Infelizmente foi um procedimento errado. O psicólogo Ashimo Chagan defende que a mãe da criança precisa de um acompanhamento médico para evitar possíveis transtornos mentais. Só a perca de uma criança com essa idade já tem um impacto muito forte. E quando é a própria mãe que vê essa situação acontecer, é muito difícil. Em condições normais, deviam ter isolado esta mãe de saber até a notícia na primeira mão do falecimento da criança. Isto é muito complicado. O segundo é esta decisão que foi tomada, podia ser por muitas razões, mas que ela própria mãe levasse o seu filho ao colo para casa. Isso naturalmente que é algo que não se pode esperar que possa acontecer. Só saber que a criança morreu e ter que carregar as costas a criança para casa, acho que o enfermeiro devia ter pensado no mínimo, pedir o telefone de uma pessoa próxima e ligar. O ideal é que esta mãe fosse acolhida no hospital, no outro hospital, para ser atendida, porque provavelmente pode desenvolver alguns transtornos de natureza mais psiquiátrica, não só psicológicas, mas psiquiátricas mesmo, para evitar que ela mude um pouco o perfil dela, a sua qualidade de vida possa ficar comprometida. Então devia ser imediatamente atendida. Acho que um outro hospital devia acolher esta senhora. Os restos mortais de Flora Taibo Macura foram a enterrar esta segunda-feira. Para já, a preocupação do casal é de cuidar do pequeno Nandinho, de 4 anos, que mais do que uma irmã, perdeu uma companheira. A Renamo diz que Manuel de Araújo vai submeter ainda esta semana recurso junto do Tribunal Administrativo e espera por uma decisão satisfatória. O porta-voz da Perdiz, José Manteigas, diz que as ações que estão a ser movidas contra Manuel de Araújo são chantagens políticas. Em entrevista exclusiva à STV, o porta-voz da Renamo, José Manteigas, revelou esta terça-feira que o cabeça de lista pela cidade de Quelimane, Manuel de Araújo, vai, ainda esta semana, submeter o recurso ao Tribunal Administrativo, de modo a continuar na liderança do município. O partido está a apoiá-lo em todos os casos que for necessário para que, de fato, este processo decorra da melhor maneira possível. A informação que nós temos é que ele, tendo sido notificado, está a preparar um recurso que acreditamos que, ao longo desta semana, irá interpor junto ao Tribunal Administrativo. Para José Manteigas, todas as ações contra os membros da Renamo têm motivações políticas e, mesmo assim, acredita num desfecho positivo. Por aquilo que é a veracidade dos fatos e olhando para a lei, e segundo vários juristas de renome na praça, acreditamos que vamos ter um desfecho feliz. Portanto, mas seja como for, em caso de não haver o resultado que nós achamos que deve haver, porque, como se sabe, este caso é meramente político. A Perdiz diz que, caso prevaleça a decisão do Conselho de Ministros, o seu partido já tem pessoas preparadas para substituírem Manuel de Araújo. Enquanto isso, a Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique garantiu hoje à STV que submeteu ontem recurso contra a sua exclusão e considera que a decisão da CNE é ilegal, daí que espera uma apreciação positiva pelo Conselho Constitucional. Insatisfeitos com a deliberação da Comissão Nacional de Eleições atinente à fixação das listas plurinominais rejeitadas, a Ajudem decidiu submeter uma reclamação à CNE e o órgão decidiu manter a decisão inicial. Inconformados, esta segunda-feira a Ajudem apresentou recurso para apreciação do Conselho Constitucional e diz estar otimista e considera que a rejeição é irregular. Nós acreditamos, sim, se estamos a trabalhar nisto, é porque não acreditamos que isso é possível, no sentido em que, primeiro, nós percebemos que nesta rejeição há muita lacuna, porque a própria lei 7/2018, de 3 de agosto, no artigo 30, número 2, é claro que a renúncia, neste caso,
tem que ter conhecimento, os partidos políticos, congregações ou o grupo de cidadãos e proponentes, para que possa ter validade, coisa que não chegou a acontecer. Então, desde já, nós percebemos que realmente esta rejeição é inconstitucional da CNE. Não sabemos as motivações que estão por trás disso, mas não é legal. Isso posso atender que não é legal. Até o momento, a Ajudem diz não saber ao certo as razões que levaram a CNE a rejeitar a sua candidatura. Não percebemos até aqui o que é que ditou para isso. Provavelmente, talvez poderão se explicar, mas nós não temos ou não recebemos nenhum documento em que os anunciantes vieram ter connosco para termos conhecimento. Agora, não sabemos qual é o recurso que provavelmente a CNE tenha usado para poderem invalidar a nossa candidatura. Razão pela qual temos fé que este órgão tem um nível jurídico capaz realmente de responder àquilo que são as nossas expectativas. A associação adianta ainda que a rejeição é irregular, visto que não foi devidamente instruída, para além de que o argumento apresentado pela CNE de irregularidades na lista nominal proposta contém muitos vícios. Agora, a posterior, se isso acontecer... O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral está desde ontem a realizar ações de massificação da campanha de educação cívica em vários bairros da cidade de Maputo, de modo a garantir uma maior afluência nas urnas em outubro. Depois do arranque em todo o país da campanha de educação cívica rumo às eleições autárquicas, agendadas para o próximo dia 10 de outubro, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral na cidade de Maputo iniciou com ações de massificação nos 7 distritos da maior autarquia do país. Iniciamos com a educação cívica a nível da cidade de Maputo no dia 25 de agosto e nesta semana estamos na fase da massificação. Massificação em que é a junção de todos os agentes para o fim de despertar um certo distrito. Dona Maria é vendedeira e diz que, apesar de o seu negócio ser importante para a família, não vai perder a oportunidade de ir escolher quem deve dirigir a cidade de Maputo. De votar, sei que é necessário votar. Sim. Não estará aqui a vender, não? Não. É de votar. Sabe qual é a importância de votar? Sim. Para a cidade de Maputo, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral estima que 160 agentes estarão envolvidos na mobilização dos eleitores para fluírem as urnas. Já a Frelimo apresentou hoje publicamente o seu cabeça de lista em Gondola. Atualmente desempenha a função de diretor digital de educação. Quem é que não conhece Arlindo Ngozo? Arlindo Ngozo foi apresentado pela chefe da Brigada de Assistência ao distrito de Gondola perante uma moldura humana constituída por membros e simpatizantes da Frelimo que antes percorreram um pouco pelas artérias da vila de Gondola. Com a Frelimo e Ngozo, camaradas, não temos dúvidas que nós já ganhamos o município de Gondola. Basta vermos número 1, Ajuíri Zungu Tomo. Dirigindo-se aos presentes na cerimônia, Arlindo Ngozo disse que não vai ter sono sem que veja a vida dos munícipes de Gondola melhorada. Vamos continuar a melhorar tudo do bem que foi feito com o nosso grande presidente Dimo. Como é natural, iremos juntos também corrigir aquilo que não está bem. Arlindo Ngozo, casado e pai de 2 filhos, é pós-graduado em políticas públicas, docente universitário na Universidade Católica de Moçambique e no Instituto Superior Politécnico de Manica. A China promete implementar 8 megaprojetos em África nos próximos 3 anos, em áreas como promoção industrial, construção de infraestruturas, facilitação comercial e desenvolvimento sustentável. Já o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa saúda o compromisso daquele país.
enquanto o Ocidente suspeita que o interesse da China para com a África seja endividar cada vez mais o continente, a segunda maior economia do mundo continua a fazer propostas gigantescas para os países africanos. Depois de ter oferecido 60 bilhões de dólares para investimento em África, o presidente chinês Xi Jinping acrescentou que, para os próximos 3 anos, a China vai implementar 8 megaprojetos no continente africano para promover a industrialização, facilitar o comércio e desenvolvimento verde. Com os 8 megaprojetos, Xi Jinping pretende que os interesses do povo africano sejam colocados em primeiro lugar, de modo que a África arrume a independência econômica, tendo assim fundos suficientes para o desenvolvimento sustentável. Xi Jinping enfatizou também os 5 não que devem guiar as relações com a África, que são: não se intrometer nos assuntos internos de qualquer país, não impor a sua vontade sobre a outra nação, não impor condições políticas para o acesso à ajuda monetária, não impedir que uma nação seja um caminho diferente rumo à prosperidade e não somente se preocupar em satisfazer interesses particulares quando se trata de investir em África. São por estas e outras razões que o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa considera a China a melhor parceira de África. Since its launch in the year 2000, FOCAC has grown both in extent and scope. It serves as an effective platform for South-South cooperation focused on the tangible improvement of the quality of lives of the people of Africa. Venâncio Mondlane está fora da corrida eleitoral na cidade de Maputo. O Conselho Constitucional reprovou o pedido da Renamo para declarar inconstitucionais as normas invocadas pela CNE para excluir a candidatura de Venâncio Mondlane. É o fim da corrida de Venâncio Mondlane para governar a cidade capital. Através do acórdão número 8, de 3 de setembro, o Conselho Constitucional não aceitou o recurso da Renamo, justificando que o partido e o cidadão Venâncio Mondlane não têm legitimidade para solicitar a declaração de inconstitucionalidade de leis ou de ilegalidade dos atos normativos dos órgãos do Estado. Afinal, o que a Renamo solicitou ao Conselho Constitucional? O maior partido da oposição recorreu ao Conselho Constitucional para pedir a declaração de inconstitucionalidade das normas que fundamentaram a exclusão de Venâncio Mondlane na corrida eleitoral para a presidência da autarquia da cidade de Maputo. Contrariando a deliberação da CNE de 23 de agosto, a Renamo entende que, à luz da Constituição, a renúncia do mandato de membro da Assembleia Municipal não implica a perda do direito de ser eleito. Eleger e ser eleito é um direito fundamental reconhecido a todo cidadão moçambicano nos termos do artigo 73 da Constituição e, como tal, não pode ser limitado pelo legislador ordinário, como fez no caso em análise. As normas limitadoras do direito constitucional de ser eleito, que fundamentaram a exclusão do cabeça de lista da Renamo, violam também o artigo 35 da Constituição, pois discriminam o candidato Venâncio Mondlane de gozar o direito de ser eleito para o cargo de presidente do Conselho Autárquico da cidade de Maputo, com base em normas inconstitucionais. Para a Renamo, a única limitação ao direito de ser eleito que a Constituição prevê é a indicada no número 3 do artigo 151, pelo que são inconstitucionais as normas que tornaram inelegíveis os membros dos órgãos das autarquias, concretamente o número 4 e última parte do número 1, ambos do artigo 14 da Lei número 7/97 de 31 de maio, conjugado com o número 3 do artigo 18 da Lei número 7/2013 de 22 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei número 10/2014 de 23 de abril, e a linha B do artigo 13 da Lei número 7/2018 de 3 de agosto, assim como a linha D do artigo 160 da Lei número 8/2013 de 27 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei número 12/2014 de 23 de abril. A Renamo diz ainda que o Parlamento fez confusão
entre os conceitos de incompatibilidade e inelegibilidade. No caso do candidato Venâncio Mondlane, por ter havido incompatibilidade legal, este optou pelas funções de deputado da Assembleia da República, renunciando ao cargo de membro da Assembleia Municipal da cidade de Maputo, que vinha exercendo. Nos termos da Constituição, este ato de renúncia teve apenas como consequência legal a perda do mandato municipal, pois a lei veda o exercício simultâneo das funções para que foi eleito. Transpor o caso para uma incapacidade eleitoral passiva, porque se renunciou ao cargo eletivo municipal, a restringir o direito de ser eleito, violando os artigos 73 e número 3 do artigo 56, ambos da Constituição. Sobre a retroatividade das leis, a Renamo lembra que as eleições autárquicas de 10 de outubro regem-se ao novo quadro constitucional e legal aprovado recentemente. Por isso, os efeitos da renúncia do candidato Venâncio Mondlane a membro da Assembleia Municipal da cidade de Maputo em 2015, mesmo que não fossem inconstitucionais, não podem ser chamados para o caso em análise, em virtude da introdução de uma nova ordem jurídico-constitucional após a revogação da Lei nº 7/2013, de 22 de fevereiro, foi total e expressa, ou seja, não houve alteração nem republicação. Entretanto, através do ofício de 30 de agosto, a CNE defende que a nova legislação das autarquias locais manteve a penalização do comportamento assumido por Venâncio Mondlane, nomeadamente a renúncia do mandato de membro da Assembleia Municipal. Não há dúvida que, quanto à vontade do legislador em continuar a penalizar a conduta nos precisos termos, de contrário, o legislador teria, por via da nova lei, despenalizado, o que não aconteceu. Em nosso entendimento, que a nova lei eleitoral autárquica não veio despenalizar as situações anteriores, mas sim regular novas decorrentes da revisão pontual da Constituição e manter válido o regime anterior, que não contraria a lei da revisão constitucional. Depois de analisar os argumentos das partes, o Conselho Constitucional começa por denunciar incongruências no pedido da Renamo de declaração de inconstitucionalidade das normas supracitadas. No número 27 da sua petição, os recorrentes invocam o artigo 213 da Constituição para solicitar ao Conselho Constitucional a fiscalização concreta das normas que, no seu entender, são inconstitucionais. Este artigo estabelece que, nos feitos submetidos a julgamento, os tribunais não podem aplicar leis ou princípios que ofendem a Constituição. Os juízes do Conselho Constitucional lembram que as normas jurídicas são consideradas constitucionais até que sejam declaradas inconstitucionais. Tal como decorre do referido artigo 2013 da Constituição, a CNE não poderia afastar aquelas normas por este órgão não ser de natureza jurisdicional. Sobre o pedido da declaração da inconstitucionalidade, o Conselho Constitucional diz que a Renamo e o cidadão Venâncio Mondlane não têm legitimidade para desencadear o processo junto ao órgão, por isso deliberou não aceitar a solicitação. Aliás, o número 2 do artigo 244 da Constituição indica as entidades que podem solicitar a declaração da inconstitucionalidade das leis ou de ilegalidade dos atos normativos dos órgãos do Estado, nomeadamente o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, 1/3 no mínimo dos deputados da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro, o Procurador-Geral da República, o Provedor da Justiça e 2.000 cidadãos. Com a decisão do Conselho Constitucional a confirmar a exclusão de Venâncio Mondlane da corrida eleitoral, Hermínio Moraes, o deputado imediatamente a seguir da lista, passa a ser o cabeça de lista da Renamo na cidade de Maputo. E a Renamo reagiu de imediato ao acórdão. Em conferência de imprensa, o mandatário eleitoral do partido disse que o Conselho Constitucional foi parcial e acusa a Frelimo de se ter coligado ao MDM para prejudicar o partido. Contra todas as expectativas. De forma direta e sem rodeios, André Magibir, mandatário eleitoral do partido, lamenta a decisão do Conselho Constitucional. Nós estávamos à espera que, desta vez, teríamos visto o Conselho Constitucional
a agir de uma forma imparcial, mas infelizmente isto não aconteceu, porque os fundamentos que nos trazem aqui não nos convencem. Segundo Majibir, este acórdão é, em parte, resultado da união entre a Frelimo e o MDM para atingir a Renamo. Queremos acreditar que houve, de facto, uma coligação aqui entre Frelimo e MDM. O que os nossos opositores pretendem é ganharem as eleições antes mesmo da sua realização, tanto excluindo os seus potenciais adversários. Consumado o afastamento de Venâncio Mondlane, a Renamo diz que vai seguir em frente com o resto da lista. Nós, a Renamo, aqui na cidade de Maputo, vamos avançar. A nossa lista, a lista do Partido Renamo, felizmente não cai, mas lamentamos, mas com muita profundidade mesmo, a exclusão daquele que daria um outro dinamismo a esta cidade de Maputo, que é o Venâncio Mondlane. Refira-se que o general Hermínio Moraes passa assim a ser o cabeça de lista da Renamo para o município de Maputo. Já Frelimo, através do seu porta-voz, considera que o acórdão do Conselho Constitucional demonstra que Moçambique é um Estado onde reina o primado da lei. A Renamo tentou ir destruir um partido que é um partido irmão, o MDM, e entre eles criaram a confusão. Este é o entendimento de Caifadine Manasse em relação ao acórdão do Conselho Constitucional, que, no entender da Frelimo, vem provar que Moçambique é um Estado de direito democrático, onde todos devem respeitar a lei, incluindo os partidos políticos. Este é um Estado de direito democrático em que os partidos políticos têm que primar pelo respeito à lei, têm que trabalhar no seu dia a dia, olhando a lei, para não fugirem aquilo que são o que é estatuído em democracia. Mostra claramente que os moçambicanos cada vez mais estão a tornar maduros, estão a cultivar esse ambiente em que não é a força que tem que dirigir os nossos destinos, mas sim a lei. O porta-voz da Frelimo defende que de um partido que participou da elaboração e aprovação da lei eleitoral, não é expectável que o mesmo a viole de forma tão flagrante. Pelo que isto só revela a falta de preparação da Renamo. Todas as leis que nós temos neste momento que referentes às eleições, a Renamo foi participante e participante com muito peso, porque a Renamo forçou até a termos uma comissão de eleições partidarizadas. Isso mostra claramente que para este exercício que nós íamos agora de dia 10, a Renamo não estava preparada e tentou simular e tentar confundir aquilo que são as instituições do Estado. Mas neste caso nós temos instituições sérias. E por tudo isto, Manasse entende que a Renamo só tem que se conformar com a lei. E o jurista Eduardo Chiziane considera que há de facto imprecisões no recurso da Renamo e que era previsível o posicionamento do Conselho Constitucional. Diz que os partidos devem aprender a olhar não apenas ao potencial político dos candidatos, mas também a sua validade jurídico-legal. Já o jurista Baltazar Fael alerta que as questões jurídico-legais podem ter consequências sobre o processo de construção da paz efetiva. Eduardo Chiziane diz que o pecado da Renamo foi submeter recurso alegando questões de inconstitucionalidade, não sendo a causa principal que o levou a recorrer ao Conselho Constitucional. Do ponto de vista de forma, contém algumas imprecisões, portanto, uma delas é em sede deste processo específico, que é um processo em matéria de recurso eleitoral, formularem pedidos em matéria de apreciação de inconstitucionalidade de normas. A política faz-se sim com argumentação política, sim senhora, mas a política anda de mãos dadas com o direito. Portanto, são uma espécie de irmãos gêmeos. Então, no estágio em que o país se encontra, os órgãos que atuam no âmbito jurisdicional têm algumas dificuldades para
a fazer pedagogia política e saírem do âmbito da intervenção puramente legal. É por isso que às vezes há estas surpresas sociais, mas que são surpresas que a seu tempo serão ultrapassadas. Por sua vez, o jurista e pesquisador Baltazar Fael diz que o problema não pode ser analisado apenas no fórum jurídico. O que vai acontecer é que estamos neste momento num processo de construção de paz e a Renamo ainda está com a sua posição de força, com as armas que ainda tem, que ainda não entregou neste processo. Então, embora nós não digamos que tenha que haver uma decisão que seja de fórum, vamos lá dizer assim, de justiça, que é uma coisa que é justiça, outra é legalidade, mas é preciso que a gente olhe para a situação delicada em que o país ainda se encontre e procure tomar posições de equilíbrio. Não no sentido de violar a lei, porque isto também depois cria precedentes, mas temos que arranjar aqui uma plataforma de modo a trazer uma paz social e que isto não degenere numa situação de conflito, neste caso, antes das eleições. Apesar de o Conselho Constitucional, no acórdão divulgado esta terça-feira, ter apontado falhas processuais por parte da Renamo, os juristas ouvidos pela STV consideram que não há espaço para este partido da oposição retificar o seu recurso e voltar a submeter. Por um lado, porque o Conselho Constitucional não pode voltar a apreciar um recurso que já decidiu sobre ele. E, por outro, porque o calendário eleitoral não favorece a continuidade da discussão sobre os cabeças de lista. Momento para uma curta pausa no Jornal da Noite. Voltaremos dentro de instantes com mais informação. Até já. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. O Governo procedeu à revisão dos valores dos programas de assistência social básica. A medida anunciada hoje, depois de mais uma sessão do Conselho de Ministros, visa reforçar a capacidade de resiliência por parte dos agregados familiares. A revisão dos valores dos programas de assistência social básica ao artigo do Decreto número 2016 de agosto, relativo à revisão dos programas de segurança social básica. O objetivo desta revisão é atualizar os níveis de assistência, visando reforçar a capacidade de consumo e de resiliência dos agregados familiares em situação de pobreza e vulnerabilidade e, deste modo, contribuir para a melhoria das condições e qualidade de vida desses mesmos agregados. Em termos de aumentos, relativamente ao subsídio social básico, o aumento varia entre 74,19% a 63,93%, respectivamente, para agregados de uma pessoa e de 5 ou mais pessoas, sendo que o aumento é mais alto relativamente a agregados com menos pessoas, por se entender que estes são os mais vulneráveis ainda. A PRM apreendeu 2 armas de fogo com as respectivas munições em Nampula. Segundo a polícia, as armas eram usadas por malfeitores nas suas incursões criminais. A informação foi prestada no habitual balanço semanal do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique em Nampula. A primeira arma foi recuperada a nível da cidade de Nampula, numa lixeira. Trata-se da arma que continha 13 munições, e a segunda arma foi recuperada na zona de Namigonha, isto a nível do distrito de Nampula, contendo um carregador com 3 munições. O porta-voz da PRM, Zacarias Nakut, acrescentou que no período de análise houve um registro de roubo aos escritórios de uma empresa no centro da cidade. Recurso a uma arma de fogo, amolestaram as pessoas que se encontravam a trabalhar naqueles escritórios, amarraram o guarda de segurança privada e, de seguida, roubaram alguns bens, a destacar por um cofre metálico que continha algumas somas de dinheiro e
diversos cheques em número de 205, assim como celulares e outros bens. O cofre continha um valor aproximadamente de 148.970 meticais e 5.370 dólares. Durante a semana finda, apenas 7 indivíduos foram neutralizados e detidos em toda a província de Nampula, tida como a mais populosa do país. Lixinga foi o município mais corrupto no ano passado, de acordo com o barómetro de boa governação realizado pelo Instituto de Estudos Sociais e Económicos. O estudo abrangeu 8 municípios do sul, centro e norte do país. Acesso, confiança, participação, satisfação e corrupção são os 5 aspectos que a pesquisa realizada pelo IESE teve em conta ao avaliar 8 municípios do país. Dentre as utilidades, salva vista a de Lixinga, que foi a pior colocada e onde os munícipes consideraram haver mais corrupção. Os resultados ligados à corrupção, a constatação é que praticamente os 8 municípios onde fomos ano passado, a percepção é que nos últimos 12 meses a corrupção aumentou e na percepção dos munícipes não se tem feito muita coisa do ponto de vista do combate à corrupção. Apesar da corrupção ser preponderante para avaliar a boa governação, o estudo revela que os munícipes estão mais preocupados com mais aspectos. Temos, em primeiro lugar, as vias de acesso, abastecimento de água e depois temos a recolha de resíduos sólidos. O barómetro de boa governação será feito de 3 em 3 anos. Esta espelha a percepção dos munícipes sobre o desempenho da governação municipal. Neste ano, a pesquisa abrangeu os municípios da Beira, Ilha de Moçambique, Lixinga, Manjacaze, Nampula, Pemba, Climane e Tete. A cidade de Maputo acolhe hoje e amanhã a Conferência Internacional sobre Indústria Extrativa, evento organizado pelo Centro de Integridade Pública e seus parceiros. Na sessão da abertura, o diretor do CIP referiu que o evento vai ajudar as organizações não governamentais a vencerem a luta pela transparência no setor. Sociedade civil, académicos, empresários nacionais e estrangeiros debatem em Maputo questões de transparência na indústria extrativa. O evento acontece numa altura em que organizações da sociedade civil queixam-se da fraca divulgação do conteúdo dos contratos entre o Estado e empresas que operam na indústria extrativa. É neste contexto que o diretor executivo do CIP destacou a importância da pressão da sociedade civil às autoridades para mudar o cenário. Continuamos nesta luta incansável por maior transparência no setor extrativo. E esperamos que no final destes 2 dias de trabalho possamos ter maior clareza, talvez mais questões, mas que seja uma experiência, uma conferência enriquecedora e que traga melhores horizontes no sentido de melhorar nós, CIP, e como também as outras organizações que estão aqui, a produção de a pesquisa, no sentido de produzir evidência e mostrar, tentar fazer melhores campanhas de advocacia junto dos cidadãos dos nossos respectivos países. Já para os parceiros da conferência, mais do que a divulgação da informação sobre contratos da indústria extrativa, é preciso que haja transparência, em termos globais, nos negócios do setor e que os benefícios sejam partilhados para melhorar a vida do cidadão. Várias organizações, líderes em Moçambique, sempre tentam disponibilizar a informação ao público, mas em muitas partes do mundo, trazer informação ao público é importante, mas talvez não é suficiente. Porque a razão por qual é importante, porque a governança, a transparência, a prestação de conta é a base da governança. E o DFID e o governo do Reino Unido está aqui para apoiar os esforços de desenvolvimento, combater a pobreza em colaboração com o governo e a sociedade civil.
É, portanto, de extrema importância que iniciativas dessa natureza estejam a ser realizadas e que vós, os verdadeiros fazedores de mudanças, estejam todos a participar hoje. O evento com o tema Conferência Internacional sobre Divulgação de Informação, Prestação de Contas e Crescimento Inclusivo e Governação termina esta quarta-feira. Multinacionais aproveitam-se da fragilidade do Estado para forçar a revisão do pacote legislativo da indústria extrativa com vista a beneficiarem de mais incentivos nos seus contratos. Na ótica do Centro de Integridade Pública, o Estado moçambicano está de mãos atadas. Desde 2017 que o governo tem vindo a rever o pacote legislativo da indústria extrativa em benefício das multinacionais com projetos no país. Uma situação que, segundo a pesquisadora do Centro de Integridade Pública, tem contornos estranhos. Não há mais nada que se negocie. O que leva ao longo de 3 anos um processo, um concurso, levar mais de 3 anos em nome de uma negociação? O que se está a negociar em concreto? Se tudo está na lei, as questões cambiais estão na lei. A revisão constante da legislação do setor mineiro e de hidrocarbonetos é feita no secretismo, abrindo deste modo espaço para especulações e expectativas exacerbadas num contexto onde não há transparência. Então, achamos que é preciso abrir estas discussões, manter a sociedade informada até para controlar aquilo que são as expectativas, gerir aquilo que são as expectativas que o povo tem. Para Fátima Mbiri, o Estado moçambicano deve se preparar para travar as manobras das grandes empresas da indústria extrativa. O Banco Africano de Desenvolvimento entregou 12 viaturas ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades destinadas à recuperação da seca e resiliência agrícola nas províncias de Maputo e Gaza. As viaturas fazem parte de um crédito de 15 milhões de dólares concedido pelo Banco Africano de Desenvolvimento para o projeto de recuperação da seca e resiliência agrícola nos distritos de Matutuíne e Magude, província de Maputo, e Xigubo e Xibuto, na província de Gaza, nos próximos 5 anos. O projeto tem por objetivo fortalecer a capacidade das comunidades rurais para enfrentar os desafios que advêm interligados às mudanças climáticas, a pobreza absoluta lá existente, a insegurança alimentar e degradação da terra. Este é o fenômeno que mais nos preocupa nos últimos momentos, através da provisão de infraestruturas de abastecimento de água, melhoria de produção de alimentos e capacitação das comunidades afetadas, sendo que a sua implementação irá beneficiar cerca de 20 mil famílias, das quais 60% são mulheres. No ato da entrega que teve lugar esta terça-feira em Maputo, o representante do Banco Africano de Desenvolvimento deixou bem claro que não quer ver as viaturas envolvidas em trabalhos particulares, nem dos técnicos, nem dos governantes locais. Gostaríamos de solicitar que os equipamentos fossem usados nas áreas de intervenção do projeto. Gostaríamos de assegurar às autoridades do BAD que o mesmo será utilizado exclusivamente para as atividades do projeto. O INGC assegura que os planos foram desenhados de acordo com os fundos disponibilizados pelo BAD e, por isso, não haverá falta de dinheiro para atender às prioridades das comunidades, que, aliás, já foram identificadas. Vamos ao intervalo, mas antes já a previsão de estado de tempo para as principais cidades do país. Começamos mesmo pela zona sul. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 39 graus e uma mínima de 18. Xai-Xai com 37 graus de máxima, 21 de mínima. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 22. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 21. Chimoio poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 15. Para Tete, espera-se uma temperatura máxima de 37 graus e uma mínima de 19. Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 20. Seguimos com a zona norte do país, onde Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 18. Para Pemba espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 20. Lixinga
com 26 graus de máxima, 14 de mínima. Aguarde por si logo após o intervalo. Até já. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos com o desporto. Luís Miquissone e Vítor integraram esta terça-feira o segundo treino dos Mambas, que preparam o jogo de sábado diante da Guiné-Bissau, inserido na segunda jornada do Grupo K de apuramento ao CAN 2019. Dos 27 jogadores convocados, 17 estiveram esta terça-feira à disposição de Abel Xavier, que procura montar a estratégia para o jogo com Jurtos. Vítor, guarda-redes do Ferroviário de Nacala, e Luís Miquissone, que atua na África do Sul, juntaram-se ao grupo de trabalho, sendo que os restantes jogadores que evoluem na Europa só chegaram à capital do país no princípio da tarde, tendo por isso sido dispensados pelo selecionador nacional. Manuel Faloi, antigo treinador de guarda-redes dos Mambas, foi presença notável no segundo treino, dando o seu contributo a um grupo que bem conhece. Os jogadores, esses, continuam motivados e a trabalhar para o alcance de um bom resultado frente à Guiné-Bissau. É um jogo difícil, é um jogo bom, é um adversário bom. É só trabalhar aquilo que nós temos feito com união, espírito do grupo, e aquilo que nós queremos é ganhar o jogo e isso é muito importante. Vamos trabalhar para que possamos ser vitoriosos nesse jogo contra a Guiné-Bissau. Quanto a isso, nós só queremos a vitória. Trabalhamos para ganhar. Reinildo Mandava, a atuar nos Belenenses de Portugal, diz ter conhecimento da seleção da Guiné-Bissau, mas nada que deve preocupar o conjunto. Tem jogadores na Guiné que foram meus colegas, tem lá o Pelé jogava no Benfica, jogava comigo e ele foi agora para o Mônaco, é jogador do Mônaco, e também tem o ponta de lança agora joga no Watford. Tem uma boa equipe. Assustamos nós e que temos de assustar. O jogo é ditado lá dentro das 4 linhas, isso que nós vamos fazer. Camu Camu, que joga numa posição onde terá concorrência de Domingues, Luís Miquissone, Telinho, Ratifo, entre outros, assegura que vai fazer de tudo para merecer chamada ao 11 inicial e não vai decepcionar. Os colegas, os mais velhos, dão-me forças também, para que possamos também estarmos todos da mesma forma, não me sentir muito diferente deles. Só posso trabalhar para conseguir estar lá no 11. Já com a chegada dos restantes jogadores convocados para a Operação Guiné-Bissau, os Mambas farão esta quarta-feira o primeiro treino conjunto à hora de jogo no Estádio Nacional do Zimpeto. E os adeptos dos Mambas mostram-se confiantes num bom resultado diante dos guineenses. A convocatória foi bem feita, foram jogadores que tanto nós como adeptos, como o próprio selecionador já vem conhecendo. Tenho a certeza que eles vêm motivados, com o espírito de ganhar, que já é muito bom, e nós adeptos sempre estaremos cá nas bancadas a torcer para que isso aconteça. É uma seleção que tem tudo para dar certo, é uma seleção que há uma grande inovação, o Mestre também, penso que está de parabéns, eu penso que é uma seleção para ganhar. Em relação aos jogadores é só darmos uma força a eles e esperarmos resultados positivos. Sim, porque em termos de condições acho que já existem para dar força. Estou a ver uma seleção muito motivada, de modo a ganhar. E que a escolha acho que foi bem certeira, são os jogadores que ele conhece. Os adeptos dos Mambas dizem não temer a seleção guineense, mesmo porque confiam no conjunto de Abel Xavier e apostam claramente numa vitória no sábado. 1-0 para mim já é tudo, já é bom. Eu não estaria aqui a dizer os números do golo, o importante é ganhar, seja por 1, seja por 2, o importante é a vitória. Nós estamos aqui com o intuito de que a seleção vai ganhar. É ganhar. Vitória. 3-0 para mim será muito confortável. É claramente, jogando em casa, a primeira coisa que pode nos acontecer é ganhar no mínimo 2-0.
Já a Federação Moçambicana de Futebol apela ao público a comprar com antecedência os bilhetes para o jogo Moçambique-Guiné-Bissau. A FMF alerta que não serão vendidos ingressos no dia do jogo, de acordo com as normas da FIFA. Pelo menos no dia dos jogos não se deve vender os ingressos. É uma medida que visa respeitar os regulamentos da Federação Internacional de Futebol, FIFA. Os bilhetes para o embate entre Moçambique e Guiné-Bissau só podem ser adquiridos até sexta-feira, ou seja, um dia antes do jogo. A segunda fase da venda dos bilhetes iniciou esta segunda-feira, 3 de setembro, sendo que os mesmos poderão ser adquiridos aos preços de 200 meticais, bancada não coberta, e 300 meticais, bancada coberta. A FMF garante que irá cumprir as normas impostas pela FIFA. O que dizem as práticas relativamente a este tipo de jogos é que, pelo menos no dia dos jogos, não se deve vender os ingressos à porta do estádio, porque isso também cria aquele alvoroço. À luz do acordo assinado recentemente com a Lacatona, os Mambas passaram a dispor de novos equipamentos que foram exibidos à imprensa esta segunda-feira, na primeira concentração do Campeonato Nacional. Os mesmos estarão também à disposição do público, que pode adquirir na sede da Federação Moçambicana de Futebol ao preço de 1.500 meticais. Já podem adquirir a camisola oficial, portanto, a réplica oficial. É muito bom que se diga isso da nossa seleção, é bom que se diga isso. Temos a marca registada, há que preservar a questão dos equipamentos originais. A Moçambique e Guiné-Bissau vão por primeiro frente a frente da sua história. O jogo é de capital importância para os Mambas, que se estrearam com vitória diante da Zâmbia por 1-0. Uma vitória significaria a liderança isolada do Grupo K. Para este jogo, a Federação Moçambicana de Futebol vai reforçar a segurança do Estádio Nacional do Zimpeto. Sobre questões de segurança, tudo está calculado em termos de segurança para este jogo. O jogo Moçambique-Guiné-Bissau está agendado para sábado às 17 horas no Estádio Nacional do Zimpeto. O Jornal da Noite fica por aqui, grata pela atenção dispensada. Conto consigo amanhã à mesma hora. Boa noite.